Que bom ver você aqui de novo, que bom que você está com sede, está com fome da palavra de Deus. E a gente vai estudar hoje, o nosso tópico de hoje é louvando a Deus. Nós vamos aprender um pouquinho mais o que significa essa palavra louvor, o que significa a nossa vida de louvor a Deus. Abre comigo no Salmo 113, vai lá comigo, pega a sua Bíblia, Salmo 113, verso 1 e verso 2, a gente vai ter muitos versículos para a gente ler hoje, então mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai ler muitos versículos aqui de Salmos. Então Salmo 113, verso 1 e verso 2 diz: Aleluia, louvem, ó Senhor, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Louvor é a expressão de uma admiração e de um apreço. O que louvor significa? Louvor significa elogio. Se você pegar aí no seu dicionário, em português, louvor significa elogio. Quando nós elogiamos alguém, gente, nós dizemos a ela as qualidades dessa pessoa, o quão maravilhoso você acha que aquela pessoa é, nossa, que cabelo bonito, ou seja, é uma apreciação. E quando a gente está falando de louvar a Deus, nós estamos falando sobre reconhecer o caráter de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a fama de Deus, reconhecer as maravilhas que Ele faz. Eu e você somos chamados para o louvor do seu nome, para a glória do louvor do seu nome. E eu e você então fomos criados para isso. Olha só o que diz o Salmo 47, verso 7 na Bíblia Amplificada, diz assim: porque Deus é o Rei de toda a terra. Você reconhece isso? Deus é o Rei de toda a terra. Cante louvores em um salmo com habilidade e com entendimento. Ele nos chama justamente para isso, gente. Aqui na versão normal diz assim: cantem louvores com harmonioso cântico. Essa palavra harmonioso no hebraico, ela tem o sentido de algo com entendimento, com inteligência, é a palavra sarrel. E sarrel significa cantar para que outros possam entender. Sarrel tem o sentido até de você ensinar outras pessoas. Ou seja, o que nós declaramos, a maneira como nós elogiamos a Deus, ela pode muito bem estar ensinando às outras pessoas como é o nosso Deus, quem é o nosso Deus. Então nós não estamos apenas cantando músicas, nós não estamos apenas elogiando. As pessoas que estão nos ouvindo, saiba disso, as pessoas que estão nos ouvindo estão aprendendo acerca de Deus, com base naquilo que nós falamos. Por que nós devemos louvar a Deus então? Nós louvamos a Deus por quem Ele é. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. Salmo 47, verso 6 e verso 7 diz: cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Aqui o salmista está falando justamente, Ele é o nosso Deus. Se a gente fala que louvor, elogiar, é reconhecer alguma característica daquela pessoa, daquela coisa, então nós estamos reconhecendo quem é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Você pode dizer aí alguma qualidade do seu Deus? Ele é o nosso Pai. Mais o quê? Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. O que Deus é para você? Você pode dizer isso aí na sua casa, pensar um pouquinho nisso? Quem é Deus para você? Porque com base nessa definição, vai ser a base do seu louvor. Se você disser que Ele é o seu amigo, você pode elogiar o seu amigo. Se você disser que Ele é o seu Deus, que Ele está acima de você, que Ele é todo poderoso, com base nisso você vai elogiá-lo. Número 1, nós louvamos a Deus por quem Ele é. Número 2, nós louvamos a Deus por causa do que Ele faz. E as duas coisas andam muito juntas, gente. Olha só o que diz o Salmo 103. Abra aí sua Bíblia, falar comigo. Salmo 103, do verso 1 até o verso 5, diz assim: bendiga minha alma ao Senhor. E essa palavra bendizer é uma palavra hebraica que tem o sentido de louvar ao Senhor.
Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O nome de Deus é uma referência a quem Ele é. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você vê, está falando de quem Deus é e daquilo que Ele faz. O que Ele faz? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova te redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Eu e você podemos elogiar a Deus por causa do que Ele faz. Número 3, por que nós louvamos a Deus? Nós louvamos a Deus por causa do seu amor. Salmo 63, verso 3 e verso 4, diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. A palavra graça aqui, a palavra hesed, também pode ser traduzido como graça, como misericórdia ou como amor leal. O amor que não desiste, o amor que não nos larga, o amor que se apega a nós, um Deus que nos ama. Por que nós podemos elogiar a Deus? Porque nós sabemos que Deus nos ama. Então nós podemos responder a um Deus que nos ama. Por isso a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados, para aqueles que amam a Deus. E a palavra amar ali tem o sentido de responder. Você lembra que João diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro? Então a nossa vida de adoração, e dentro dessa nossa vida de adoração está o nosso louvor, o nosso elogio. Eu posso dizer para você que um dos motivos pelo qual nós podemos louvar a Deus é porque Ele nos ama, é porque nós estamos cheios da consciência do amor de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então hoje, nesse dia, na presença de Deus, responda ao amor de Deus pela sua vida. Número 4, por que nós podemos louvar a Deus? Porque é agradável, porque é bom. Gente, louvar a Deus é muito bom. É muito melhor do que ficar murmurando, é muito melhor do que ficar reclamando. Você já percebeu que quando você fica reclamando, quando a gente fica murmurando, isso traz você cada vez mais para baixo, você fica cada vez mais crítico, você fica cada vez mais para baixo. Mas quando você começa a louvar a Deus, e louvor é expressão da nossa fé, gente, preste atenção, o louvor é expressão da nossa fé, é expressão da nossa confiança. Você pode estar passando por um tempo difícil, você pode estar passando por um tempo de crise, você pode estar passando por tribulação, as coisas ao seu redor estão pressionando você, mas a Bíblia diz que dentro de você já foi colocada uma medida de fé. Agora use essa sua fé através do seu louvor e comece a se lembrar o Deus que te ama, o Deus que te valoriza. Gente, isso enche o nosso coração de paz. Isso enche o nosso coração de alegria. O Salmo 147:1 diz: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico do louvor. Ou seja, louvar a Deus é como se fosse uma veste. É por isso que Isaías fala de vestes de louvor. Essas vestes caem bem para você, ficam bonitas em você. Se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus, se você se entregou para Ele, louvor é a vestimenta da nova criatura. Elogiar a Deus, reconhecer quem Deus é, cai bem para você e faz muito bem para a gente. Número 5, por que nós louvamos a Deus? Nós louvamos a Deus porque isso honra a Deus. Eu sempre falo que quando a gente está louvando a Deus, quando a gente está louvando ou elogiando uma outra pessoa, por exemplo, o foco nunca é você, o foco é a outra pessoa. Quando você está elogiando a Deus, você está honrando a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Salmo 50, verso 23, aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, esse me honrará. Então, gente, por que nós devemos louvar a Deus? Por quem Ele é,
por causa do que Ele faz, por causa do seu amor, porque é bom louvar a Deus, porque isso honra o nome dEle. E por fim, quem é que deve louvar a Deus? Todas as pessoas. O convite é para que todas as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Salmo 145, verso 21, na Bíblia Amplificada, diz: minha boca falará o louvor do Senhor, e que toda a carne abençoe, louvando carinhosamente e com gratidão seu santo nome para todo sempre. Não é interessante que quando você começa a louvar a Deus, no meio de uma crise, o trono de Deus é estabelecido, Salmo 22, o trono de Deus é estabelecido no meio dos louvores, e isso tem a capacidade de transformar a murmuração do seu ambiente em louvores a Deus. Não sei se você já experimentou isso, mas você começa a elogiar a Deus e colocar Deus em primeiro plano. Para uma pessoa que está murmurando, no mínimo, ela vai sair dizendo, talvez. Por quê? Porque o louvor tem o poder de calar a voz da murmuração, para que as pessoas ao seu redor possam ver em você o hábito de louvor e possam ganhar esse hábito também. Número 2, quem é que deve louvar a Deus? A criação louva a Deus. Aleluia. Salmo 148. Abra lá comigo. Salmo 148, finalzinho dos Salmos. Salmo 148. Você se importa? Vamos ler o Salmo 148 todo. Depois a gente vai ler o Salmo 150 todo. Aleluia. Pelo menos o pastor não pediu para ler o Salmo 119, né? Tá certo. Salmo 148 diz: louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas reluzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima dos firmamentos. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados, Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis de toda a terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque lhe é chegado. Vamos terminar? Por que nós devemos louvar a Deus? A Bíblia fala, quem é que deve louvar a Deus? Perdão, todo ser que respira. Salmo 150 diz, louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Na Bíblia Amplificada diz que tudo o que tem fôlego e todo fôlego de vida, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia. Louvar é reconhecer quem é o nosso Deus, louvar é reconhecer as suas características, louvar é reconhecer o seu poder. Você pode terminar essa lição fazendo essa declaração comigo, diga, eu vou louvar a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tchau, tchau.